Fala pessoal, a OpenAI finalmente lançou o ChatGPT 4.5. Eu tô com ele aqui em mãos com a minha conta Pro de US$ 200 e vou mostrar para vocês exatamente tudo que ele é capaz de fazer e tudo aquilo que ele não é capaz de fazer. Então, vem comigo. Então, pessoal, eu estudo Large Language Models, LLMs, faz um pouco de tempo e eu costumo rodar eles localmente, fazer uma série de coisas, né? Sou um entusiasta da área aí de inteligência artificial. Então eu tenho um documento aqui com 61 páginas onde eu estou criando meu próprio benchmark, pegando algumas questões de alguns benchmarks conhecidos, criando outras e testando diversos modelos aí, sejam aqueles que rodam localmente, são pequenos, seja aqueles como os da OpenAI. E agora acabei de pôr as mãos no ChatGPT 4.5. Isso porque o ChatGPT 4.5 ele está disponível somente para usuários de conta Pro e eu tenho uma conta Pro, então eu tenho disponível para mim, seja o Deep Research aqui em uma quantidade muito grande e vou fazer mais vídeos no futuro sobre Deep Research, então se você está interessado, já se inscreve no canal, já deixa seu like, deixa um comentário, mas hoje eu quero mostrar para vocês o ChatGPT 4.5. Então, uma das grandes reclamações que o pessoal tem com o ChatGPT, e eu acredito que em breve, até o Sam Altman andou tweetando a respeito disso, eles vão mudar, é o fato que tem diversos modelos aqui e você acaba ficando meio perdido em qual modelo escolher para cada tarefa e para que ele serve, no que ele é melhor, no que ele é pior, né? O ChatGPT 4.5 ele aparece aqui como Research Preview e eu escolhi ele aqui e vou fazer algumas perguntas para ele. Na verdade, a gente pode fazer até algumas perguntas lado a lado entre ele e uma outra versão. Aí eu vou pegar uma versão um pouquinho mais velha e menos potente do ChatGPT, até para ficar uma comparação mais parruda. Na verdade, eu vou fazer uma comparação direta com o ChatGPT 4o. Por quê? Porque são dois modelos que não têm implementado aquela questão do raciocínio, de ficar pensando, ou seja, de usar outros tokens ou tempo de inferência, computação depois para melhorar a resposta. Então, eles são mais ou menos o mesmo tipo de modelo. E também porque ele, em teoria, é a versão anterior aí, mas também muito, igualmente potente. Então, qual que é a ideia? A gente vai ver aqui se o 4.5 dá um banho no 4O, ou se ele está mais ou menos por ali, e também a gente vai poder analisar o tipo de resposta que ele dá. Meu banco de dados de perguntas, eu fiz uma parte aqui de perguntas em português e fiz uma classificação para cada tipo de pergunta. Então, basicamente, tem extremamente desafiador, desafiador, tricky, né, que na verdade é assim, meio que uma pegadinha, moderada, fácil, mas enganoso, que pode ser mais ou menos como o tricky, mas na verdade o fácil mais enganoso aqui é porque boa parte das inteligências artificiais ou dos modelos que tinham até o momento não conseguiam responder. E eu dividi também em áreas, né, de aqui conhecimento factual ou conhecimento geral, aqui lógica e por aí em diante. Tá? Então a gente vai pegar basicamente uma dessas aqui para cada um deles e fazer um teste para ver como eles se saem em cada um deles. Então, vamos lá. Aqui tenho a janela da direita com o 4O e a janela da esquerda com o 4.5. Vamos pegar a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu vou fazer é de conhecimento geral e é essa pergunta aqui. Qual guerra durou 335 anos sem vítimas e só terminou com um tratado de paz em 1986? Vou mandar ele pensar, ele começa a responder imediatamente, porque na verdade ele não tem capacidade de raciocínio, né? Então ele responde diretamente. E olha só, aqui ele, vamos ver, na verdade ele respondeu corretamente dos dois lados. O que acontece? A ideia aqui é que essa é uma guerra, assim, é um conflito muito específico, pouco conhecido, pouco difundido e que, portanto, o modelo tem que ter uma capacidade de conhecimento muito grande. Mas realmente foi entre essas ilhas aqui, Chile e os Países Baixos, nunca nem ouvi falar dessas ilhas. E ele fala certinho e tal. Alguma coisa, ó, interessante é que, por exemplo, o 4.5 ele fala: o curioso conflito permaneceu esquecido até 1986, quando finalmente assinaram um tratado
formalizando o fim da guerra, apenas como curiosidade histórica, encerrando oficialmente o conflito sem vítimas mais longo da história. Então, o que acontece? Aqui ele também fala isso, ó, que um historiador descobriu que o estado de guerra ainda existia e organizou a assinatura de um tratado de paz formal entre os dois lados. O que acontece? É uma guerra que foi iniciada, tinha os documentos, mas ninguém se lembrava que essa guerra estava em curso, digamos assim, até 1986. Mas aqui a gente consegue ver um pouco da personalidade do 4.5, porque ó, ele fala de uma maneira, talvez um pouco mais formal do que uma pessoa normalmente falaria, mas ele fala de um jeito que parece uma conversa. Achei interessante isso aqui. Provavelmente ele usa um pouco menos de palavras. Eu não sei, depois eu vou tentar fazer algumas coisas com mais resumidas, pedir informações mais resumidas para tentar entender, porque eu geralmente gosto de respostas mais diretas, né? Então, o ChatGPT 4.5 com certeza não é o modelo para mim, porque eu gosto de respostas diretas, cruas e como um robô. E ele, na verdade, tenta ser um pouquinho mais amigável, digamos. Então, vou fazer uma outra pergunta aqui. Tá bom, vou fazer essa pergunta aqui, que é: de qual matemático do início do século XX o caderno perdido contendo fórmulas revolucionárias foi comprovado verdadeiro somente muitos anos após sua morte? Então, primeiro que a elaboração da pergunta, ela é bem vaga, ela tem conceitos bem perdidos e de uma questão muito, digamos assim, nicho e profunda. Portanto, deveria ser difícil para eles acharem uma resposta para isso aqui. Vamos ver. Ó, o 4O achou a resposta tranquilamente. Essa resposta está correta, né? É o caderno de Ramanujan, um gênio autodidata da Índia. E o que acontece é que aqui, ó, novamente, não sei porquê, mas eu tenho uma tendência de querer ler aqui. Ele escreve de uma maneira mais gostosa de ler, né? Digamos assim, quase como um romance, né? A validade dessas fórmulas e resultados só foi totalmente comprovada décadas depois por matemáticos contemporâneos, revelando o quanto Ramanujan estava à frente do seu tempo. Hoje, o Caderno Perdido é considerado uma das maiores contribuições póstumas já feitas à matemática. Interessante. Vamos ver se eu consigo achar alguma de conhecimento factual aqui que pelo menos um dos dois modelos não consiga responder. Vamos tentar essa pergunta aqui, que é: nomeie o peixe abissal conhecido por sua cabeça transparente e olhos tubulares que foi filmado vivo pela primeira vez somente em 2004. Então, é uma pergunta muito nicho, muito específica, por isso é desafiadora. Porém, a gente vê aqui que os dois conseguiram achar os dados muito bem, já foram diretos à resposta, deram todas as respostas certinhas, o mesmo instituto de pesquisa e tudo mais. Ok, interessante. Vamos para um outro tópico, porque parece que na questão aqui de conhecimento factual a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de pegadinha com o 4O. Mas antes de mudar o tópico, vamos para mais essa aqui. Istambul se estende por 2 continentes e já foi chamado de Bizâncio. Em qual país moderno essa cidade está localizada? Deveria ser uma resposta razoavelmente fácil, porém aqui tem uma questão que pode gerar confusão para os modelos. De qualquer forma, ele entendeu aqui, ó, que Istambul está localizada na Turquia e não deu trela para o resto. Então vamos lá, vamos para raciocínio lógico, que inclusive pode não ser o forte desses modelos aqui. Nas questões de lógica, eu escolhi essa aqui, ó. Existe uma solução à prova conhecida para o problema de se P é igual a NP na ciência da computação? Esse é um problema famoso. O que a gente quer saber é se ele, não achando a solução para o problema, se ele vai conseguir dar uma resposta à altura e dizendo que é uma questão em aberto ainda. Tá, continua em aberto na ciência da computação, não existe uma solução, ok? O que significa que ele faz aqui uma breve explicação. Aqui também ele faz uma breve explicação, porém a explicação aqui do GPT 4.5 parece melhor do que a explicação do 4O, né? Na organização, na quantidade dos detalhes, aqui fala do significado de P, de NP, das consequências potenciais se P for igual a NP e se P for diferente de NP. Então, mas esse teste aqui está muito... Ele está conseguindo resolver todos os desafios que a gente joga nele. Isso não acontece geralmente
E muitas vezes eu faço esses testes com modelos rodando na máquina local, que são modelos muito menores. Então, para versões menores desses modelos, mesmo o DeepSeek e o Llama e por aí vai, e o Mistral, por exemplo, muitas vezes eles têm dificuldades para essas coisas aqui. Agora vamos fazer uma pergunta sobre criatividade e pensamento aberto, que em teoria o 4.5 deve se sobressair ao 4o. Ok, a pergunta e a ideia dessas perguntas é que elas sejam fáceis para nós e difíceis para a máquina. Invente ou descreva um sentido completamente novo que os humanos não possuem, explicando o que ele percebe e como mudaria a nossa experiência. É interessante isso aqui, porque até para a gente é um pouco desafiador, porque você precisa ser criativo, né? Então, olha só, eu já tô vendo aqui que é bem interessante, porque o 4.5 deu um nome: cronocepção, percepção temporal direta. O que ele percebe? A cronocepção permitiria aos humanos perceber diretamente a passagem, a densidade e as variações do fluxo temporal ao seu redor, da mesma forma que os olhos captam luz e ouvidos captam som. Esse sentido captaria as pequenas distorções ou diferenças no ritmo do tempo. Eu nem sabia que tinha distorções e diferenças no ritmo do tempo, mas tá bom. Você perceberia o peso ou a leveza do tempo, sentindo claramente quando ele parece acelerado, desacelerado ou comprimido. Como funcionaria biologicamente? Teria um órgão específico, a glândula cronosséptica. Isso aqui é próximo ao cerebelo. Tá bem interessante essa descrição aqui. Como isso mudaria a nossa experiência? Consciência expandida. As pessoas teriam uma compreensão intuitiva da relatividade temporal, percebendo claramente que o tempo não é absoluto. Nossa, interessante mesmo. Relações sociais e econômicas. Poderíamos perceber emocionalmente o tempo compartilhado com outras pessoas como algo tangível. Momentos felizes poderiam literalmente ser sentidos como mais leves e rápidos. Momentos difíceis seriam mais pesados e lentos, facilitando empatia e comunicação interpessoal. Na verdade, de certa forma, isso aqui ele está meio que descrevendo como um sentido o que a gente tem meio que como emoção, né? Ciência e exploração. Cientistas poderiam detectar imediatamente locais onde o fluxo temporal se altera, como próximo a buracos negros, acelerando dramaticamente nosso entendimento da física. Nossa, verdade. Cultura e arte. Formas de arte, cultura, música e dança surgiriam explorando essa nova percepção, criando performances que manipulam ou enfatizam a sensação do tempo. Muito interessante, adorei essa resposta. Vamos ver a resposta do 4O. Sentido de percepção temporal expansiva. Até parece que eles combinaram aqui, né? Mas ok, vamos ver. São parecidos. O sentido de percepção temporal expansiva seria uma habilidade sensorial que permitiria aos humanos perceberem o fluxo do tempo de maneira multidimensional. É ligeiramente diferente. E além disso, olha só, ele deu um nome, a descrição dele foi mais bonitinha, mais como se fosse um livro de biologia. Esse aqui parece mais um texto escrito pelo ChatGPT. Em vez de experimentá-lo linearmente do passado para o futuro, esse sentido possibilitaria a captação simultânea de múltiplos momentos temporais próximos, tanto no passado quanto no futuro imediato, criando uma experiência de tempo semelhante à forma como percebemos o espaço. Nossa, foi longe também. Interessante isso aqui. O que ele perceberia? Fluxos temporais múltiplos. Assim como enxergamos uma paisagem ampla com os nossos olhos, esse sentido nos permitiria ver pequenos trechos do futuro e do passado simultaneamente. Nossa, isso seria bem interessante, né? Quase um poder sobre o tempo. Padrões temporais. Seria possível sentir como os ventos fluem e interagem entre si, como se víssemos ondas de casualidade se formando. Interessante. Como funcionaria biologicamente? Seria baseado em um campo bioquântico onde as células nervosas seriam capazes de detectar oscilações temporais sutis. Ok. Aqui foi um pouco menos criativo do que o 4.5, que inventou uma glândula, falou onde ela estaria localizada e tudo mais. Impacto na experiência, vamos ver aqui. Memória aprimorada, lembranças do passado poderiam ser experimentadas de forma mais vívida. Nova relação com a ansiedade, o medo do futuro diminuiria, pois teríamos uma noção mais clara de como os eventos se desenrolam. Tá, aqui, como todos os combates, digamos, criativos, é uma questão subjetiva, né? Eu gostei mais do 4.5, de como ele escreveu, de como ele explicou, apesar que, evidentemente,
esse aqui é quase um superpoder, o do 4O, né? E enquanto o do 4.5 não é tanto assim um poder, mas me pareceu muito mais bem explicado, inclusive as consequências. Já no 4O, não explicou tanto, porque aqui não falou da cultura, da ciência. Imagina, com isso aqui, a ciência ia ser muito diferente, a cultura ia ser muito diferente e tudo mais. Porém, interessante. Tá, fiquei contente com esse resultado aqui. Me demonstrou um pouco de tudo aquilo que eles falaram que o 4.5 faria, que é uma das diferenças dele. Então vamos lá para mais um teste, para mais uma pergunta. Tá, então agora vamos aqui para senso comum ou compreensão do mundo. O que que acontece? Tem aquele famoso teste, a pergunta que a maioria dos modelos não respondiam até a última geração, que era: você coloca uma bolinha de gude no copo, coloca o copo de cabeça para baixo numa mesa, aí você tira o copo, onde vai estar a bolinha de gude? A maioria dos modelos respondiam que a bolinha ia estar no fundo do copo, quando a gente sabe que não estaria. Mas isso exige um senso de compreensão do mundo, inclusive da física. Então vamos fazer algumas perguntas aqui. Começar por uma fácil, que provavelmente ele vai conseguir responder, que é: o troféu não coube na mala marrom porque ele era grande demais. O que era grande demais? Aqui, lembrando que a maioria dessas perguntas estavam em inglês, eu traduzi elas para o português, então como isso aqui também é uma questão, digamos, de linguagem, pode ser que facilite ou dificulte. Vamos ver lá o que eles vão responder, né? No 4O, ele fala que, ou seja, o troféu era grande demais para caber na mala marrom. Então, está se referindo ao troféu. O troféu era grande demais. Então, conseguiu muito fácil. Eu gostei que, inclusive, ele já responde aqui diretamente com uma frase direta e esse aqui responde de maneira mais longa, que não achei que valesse a pena. Vamos tentar mais um de compreensão do mundo. Então, essa aqui é uma pegadinha que envolve muito a compreensão dos humanos, de como o mundo funciona, né? A pergunta é: um violinista mundialmente famoso tocou em uma calçada com roupas comuns e quase ninguém parou para ouvir. Naquela noite ele se apresentou em um salão de concertos com plateia lotada e aplausos estrondosos. Por que as pessoas reagiram de forma tão diferente? Aí tem diversas coisas, né? Quando um violinista, por mais que ele seja mundialmente famoso, provavelmente ele não é conhecido do grande público. Tocando numa calçada, as pessoas pensam só que é alguém pedindo dinheiro e não dão atenção, ainda que a música dele seja perfeita. Já ali no salão de concertos, a plateia sabe o que eles foram ver, eles estão esperando, pagaram por isso, tem toda uma pompa, tem uma série de coisas. Então, ele pode tentar focar, e eu vou deixar ele começar a responder já enquanto eu falo, mas ele pode tentar focar na questão da capacidade de entender a qualidade da música ou o contexto humano de alguém tocando na rua não é sempre bem visto, né? Eu achei interessante aqui que o 4.5 já terminou de responder mais rápido e respondeu menorzinho. Ó, as pessoas reagiram de forma diferente porque o contexto influencia fortemente a percepção do valor e da qualidade. Essa resposta maravilhosa. Quando o violinista tocou na calçada vestido com roupas comuns, as pessoas assumiram automaticamente que ele era apenas um músico comum ou amador. Sem a preparação mental para reconhecer o valor do momento, a maioria passou apressada, ocupada com suas tarefas cotidianas. À noite, no salão de concerto, o mesmo violinista estava em um contexto formal, anunciado como artista renomado. A expectativa, o ambiente e o reconhecimento prévio levaram o público a prestar atenção, valorizar e aplaudir intensamente. Essa situação demonstra que frequentemente julgamos o valor das coisas não apenas pela sua qualidade real, mas pelo contexto, pela aparência e pela expectativa criada ao seu redor. Perfeito! Vocês viram que eu tentei explicar isso enquanto ele estava gerando a resposta, e a resposta dele é 10 vezes melhor do que a minha. Agora vamos ver do 4O. Já pelo formato da resposta eu já não gostei tanto, mas esse primeiro, ó, ele tentou ir para o fato. Esse experimento social foi realizado em 2007 pelo jornal Washington Post, envolveu o renomado violinista Joshua Bell. Tá, aqui só repetiu o que já estava lá. Que detalhe, né? Eu não aqui não falava
exatamente que isso aconteceu ou não, podia ser uma situação hipotética. Mas ok, por que as pessoas reagiram de forma tão diferente? Contexto e expectativa. No metrô, as pessoas não esperam ouvir um músico de nível mundial. Ele parecia apenas mais um artista de rua, já no teatro o ambiente preparava a plateia para valorizar a performance. Pressão social. No metrô, a norma social era seguir com a rotina sem prestar atenção. No concerto, a norma era apreciar a música e demonstrar entusiasmo. Falta de atenção em tempo. Muitos estavam com pressa, ok? Percepção de valor. Quando um ingresso caro e um teatro renomado estão envolvidos, há uma predisposição para valorizar mais a experiência. Tá, mostrou e a resposta foi mais ou menos a mesma. Eu gostei muito mais do ChatGPT 4.5, porque eu achei que ele foi direto ao ponto, usou as palavras certas, no formato certo e gostei muito da resposta dele. Vamos tentar mais uma. Então, aqui tem uma outra pergunta que envolve um pouco de conhecimento de física e como o ChatGPT não tem mãos, é um pouco difícil ele entender e fazer a ligação entre esses conceitos. A pergunta é: por que uma maçaneta de metal parece mais fria ao toque do que uma porta de madeira, mesmo que ambas estejam na mesma temperatura ambiente? E aí, quem já estudou um pouco de física sabe que é uma questão de que o metal transmite ou conduz, é um bom condutor térmico e, portanto, ele tira mais calor da sua mão quando você toca nele, te dando a sensação de frio, e a madeira é mais isolante termicamente falando, e portanto ela não dá essa sensação. Vamos ver. A maçaneta de metal parece mais fria porque o metal é melhor condutor térmico do que a madeira. Resposta perfeita em uma frase. Essa foi uma das coisas que eu mais gostei aqui do 4.5. Ainda que o 4 respondeu também com uma frase, a frase é mais longa e a formação da frase um pouco repetitiva e tudo mais. Mas ok. Explicação. Bom condutor, madeira isolante, porque sentimos isso como frio. O corpo sente temperatura com base no fluxo de calor e não na temperatura real dos objetos. Tá. Metais são excelentes condutores, deu uma generalizada também, né? Apesar que aqui ele também deu uma generalizada. Péssimo condutor térmico, por isso, embora a maçaneta e a porta sejam exatamente a mesma temperatura, o metal parecerá sempre mais frio do que o toque da madeira. Interessante. Ah, tá. Eu tinha perdido essa frase aqui, ó. Ele fala: quando tocamos um objeto, a sensação de temperatura depende não só da temperatura real dele, mas principalmente da velocidade com que ele transfere calor do nosso corpo. Então, eu achei essa resposta mais concisa, mais organizada, mais bonitinha. Ok, vamos fazer mais um teste aqui, mas com relação à compreensão multimodal e contextual. Então, essa frase é em inglês, não tem muito como traduzir, até porque é uma frase desafiadora até em inglês. É a frase The old man the boats. A pergunta é: ela está gramaticalmente correta? E se sim, o que ela significa? Essa é uma frase que em inglês significa basicamente que os idosos comandam os barcos. Mas o que acontece? É uma frase difícil de entender. É quase como se fosse um. Me veio trocadilho na mente, mas não é trocadilho. Mas um ditado popular que significa isso. As pessoas conseguem entender que significa isso, mas sem o contexto é difícil de saber. Então, olha só. Sim, a frase The Old Man the Boats está gramaticalmente correta em inglês. Apesar de parecer estranha inicialmente, trata-se de um exemplo clássico de uma frase chamada Garden Path Sentence, que causa confusão na primeira leitura por induzir a interpretação errada. The old é o sujeito, man é o verbo, que quer dizer operar ou tripular, e the boats é o objeto direto. Ó, explicou perfeitamente. Nem eu sabia que essa era a explicação exatamente. Eu sabia o que significava, mas não sabia que era exatamente essa aqui a tradução, tudo mais. Fez uma análise gramatical, porém, aqui ó, vamos ver. Man não é um substantivo homem, mas sim um verbo. Legal. Isso aqui, legal que ele dá uma clarificada nessa questão, que aqui, apesar de estar claro, ele não cita o fato que tem uma interpretação onde man poderia ser homem, né? Apesar que ele fala aqui embaixo, porque a gente acha que vai ser the old man, the boats. Mas é The Old Man, The Boats. Perfeito. Legal, parece estranha. Aqui, ó, ele fez uma interpretação um pouquinho diferente, mas que também é válida. Na verdade, eu acho que as duas interpretações juntas seriam a resposta correta. O cérebro tende a interpretar old como um adjetivo
e man como um substantivo, levando à confusão inicial, né? E é verdade, porque aqui a gente está como adjetivo e substantivo. Porém, aqui é o sujeito, né? O velho comanda os barcos. Ok, tá bom. Ganhou mais um aqui e a gente, pelo menos a gente está conseguindo comparar muito claramente quais são as diferenças entre o 4.0 e o 4.5, que, ao meu ver, não é tão grande. E aí tá mais um dos detalhes porque tantas pessoas falaram que é uma decepção o 4.5. Mas eu ainda acho, eu gostei das respostas dele, eu acho que ele tem um valor. Com certeza, a gente pode achar algumas perguntas que podem ser mais difíceis, e assim que eu achar perguntas que o 4.0 ou 4.0 não consegue responder, eu vou começar a testar e vou trazer aqui para vocês. Então, para finalizar, vamos fazer esse último teste aqui, que é: Jane disse que é a Ellen que ela ganhou na loteria. Quem pode ter ganhado e por que a frase é ambígua? Tá, para nós humanos parece simples, mas muitos modelos até a última geração não conseguiam responder essa aqui. 4.0, ele fala que pode ser a Jane que ganhou ou a Ellen, porque o pronome ela pode se referir a qualquer uma das duas. Se Jane for a vencedora, Jane disse a Ellen que ela mesma ganhou na loteria. Jane disse a Ellen, eu ganhei na loteria. E se a Ellen for a vencedora, Jane disse a Ellen que Ellen, ganhou na loteria. Ou Jane disse a Ellen, você ganhou na loteria. E aqui, vamos ver o 4A. É ambígua porque o pronome... eu achei que a primeira frase aqui, ele sempre responde de uma maneira organizada e interessante, ainda que a resposta seja praticamente a mesma, né? Organizada de maneira diferente. Aqui ele dá praticamente a mesma coisa, fala a mesma coisa e dá aqui um exemplo só, mas que até parece mais humano mesmo, até por ser... Se você lesse essa resposta aqui, seria mais ou menos como um humano responderia, né? Eu vou fazer mais um teste ainda, que é esse aqui, ó. E aí vamos acabar por aqui, que é a frase: eu nunca disse que ela roubou o dinheiro, pode ter significados diferentes dependendo de qual palavra é enfatizada. Dê um exemplo de um significado diferente com base na ênfase. Aqui, basicamente, posso falar: eu nunca disse que ela roubou o dinheiro. E aí, basicamente, eu estou dizendo que foi uma outra pessoa que disse. E aí a gente pode ter até uma discussão de vírgula aqui, né? Eu nunca disse que ela roubou o dinheiro. Vamos ver o que é que ele... Talvez viajei aqui nessa última parte. Vamos ver o que ele disse aqui. O que ele fala. Eu nunca disse que ela roubou dinheiro. Significa que outra pessoa pode ter dito isso, mas não quem está falando. Sugere que a pessoa nunca afirmou isso, mas pode ter pensado ou insinuado, né? Eu nunca disse que ela roubou dinheiro, ok? Pode implicar que a pessoa nunca falou isso explicitamente, mas talvez tenha sugerido de outra forma. Indica que alguém roubou o dinheiro, mas não foi ela. Eu nunca disse que ela roubou o dinheiro, ok? Pode sugerir que ela fez algo com o dinheiro, mas não roubou. Eu nunca disse que ela roubou o dinheiro. Nossa, é verdade, eu não tinha nem pensado nisso. E pode sugerir que ela tenha roubado outra coisa, mas não o dinheiro. Eu nunca disse que ela roubou o dinheiro. Então, nossa, interessante, ele achou várias aqui, ó. Então, aqui ele faz basicamente a mesma coisa da mesma forma. Então, significa que não fui eu quem disse isso, foi outra pessoa. Significa que jamais fiz essa afirmação. Significa que talvez tenha sugerido ou pensado, mas não dito claramente. Significa que não disse que foi ela, mas talvez outra pessoa. Significa que disse outra coisa sobre o dinheiro, não necessariamente roubo. Significa que ela pode ter roubado algo, mas não o dinheiro. Interessante e muito legal. Eu gostei novamente mais da resposta do 4.5, mas a gente vê que não tem uma diferença gritante, pelo menos não entre os modelos aí da OpenAI. O que eu vou fazer aí no futuro, fazer testes comparando outros modelos, especialmente comparando com modelos menores que você pode rodar localmente uma placa de vídeo e que geralmente não conseguem responder boa parte dessas perguntas. Mas e você, o que você achou do ChatGPT 4.5? É uma decepção? É um grande avanço? Vamos esperar para sair a versão que raciocina dele, porque provavelmente vai ser muito mais potente. Eu acho que foi um lançamento mediano para fraco, porém eu vejo grande potencial e acredito que
usando esse modelo aqui como base para um modelo de raciocínio, a gente pode chegar a resultados muito melhores do que os atuais. Então, talvez ele é um pequeno avanço para um modelo, digamos assim, estático, mas como base para modelos de raciocínio, ele pode ser um grande avanço. Você, o que você acha? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de ver o meu vídeo que eu falo por que a API do ChatGPT custa tanto e é por causa do DeepSeek. E nem o vídeo onde eu faço review da apresentação da OpenAI desse novo modelo do ChatGPT 4.5. É isso aí, um abração, se inscreva no canal e deixa aquele like. Valeu, falou!